Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, janeiro de 2005. Caro professor Orlando, a paz de Cristo. Quero desde já agradecer pela atenção e pela resposta do e-mail anterior, pois me foi muito útil. Venho por meio deste fazer uma nova pergunta. Há no Novo Testamento alguma referência sobre os deuterocanônicos considerados pelos protestantes não revelados? Tenho debatido muito com meu amigo protestante, que eu citei no e-mail anterior, e já estou próximo de sua conversão, pois ele já não considera errado chamarmos Maria de Mãe de Deus. Também a considera sua mãe e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Ele também acreditava que as pessoas seriam julgadas por Deus todas juntas, que quando morremos já acordamos no juízo final e que por isso era impossível haver intercessão dos mortos, já que as pessoas também não teriam lembranças do que viveram durante a vida. Mas provei que tudo isso era errado, somente com a parte da abertura do 5º selo do Apocalipse. Por esse motivo, está acontecendo um grande problema. Ele está achando que a Bíblia está cheia de contradições, mas eu, nas minhas limitações, disse que como a Bíblia é de inspiração divina, nela não há contradições, e que o erro estava nas interpretações que ensinaram a ele. Gostaria de saber se estou agindo certo e, se não tiver, o que devo fazer. Também gostaria de saber quais são as partes da Bíblia que mostram que a tradição também é importante. Fiquem com Deus e se mantenham nesse trabalho brilhante na luta pela nossa fé. Muito prezado, salve Maria. Agradeço suas palavras de confiança em nosso trabalho. Passo a responder diretamente suas questões. As referências dos deuterocanônicos no Novo Testamento são muito sutis e em pouco número. Alguns católicos tentaram mostrar relações mais profundas, mas em geral não se dão bem. O artigo da Enciclopédia Católica é mais esclarecedor a respeito. O que é importante considerar na questão do cânon é o seguinte. Em primeiro lugar, deve-se considerar que o cânon está fora da Bíblia. A relação dos livros da Bíblia não está na Bíblia e, portanto, a Escritura não se sustém por si mesma, precisando da tradição que a forjou e que a elenca. Já entre os judeus anteriores a Cristo, se havia posto o problema sobre que livros deviam ser considerados inspirados por Deus e quais não. Os rabinos judeus de Alexandria consideravam que os livros deuterocanônicos, aqueles que hoje estão na Bíblia Católica, eram de fato inspirados por Deus. O Sínodo de Jânia, no ano 100 d.C., feito pelos rabinos da Palestina, determinou que só eram inspirados por Deus os livros escritos em hebraico e na Palestina, o que excluiu os deuterocanônicos do cânon da Bíblia. A retirada dos livros deuterocanônicos tinha motivação puramente políticas. Como unidade de língua e de Estado, como já lhe disse, os livros tinham que ser escritos em hebraico e em Jerusalém antes do cativeiro da Babilônia. A versão da Sagrada Escritura para o grego, a chamada Bíblia do Septuaginta, seguiu o cânon de Alexandria. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo citou muitos textos do Antigo Testamento a partir da Septuaginta na sinagoga, e nem por isso os judeus o acusaram de usar livros apócrifos. Bastaria o fato de que nosso Senhor citou a Bíblia dos Septuagintas, que continha os chamados livros deuterocanônicos, para concluir que esses livros são de fato inspirados por Deus. O Novo Testamento cita livros apócrifos. São Judas cita o livro de Enoque, e nem por isso eles ficaram inspirados. São Judas capítulo 1, versículo 14. Além disso, há livros deuterocanônicos também no Novo Testamento. Por que os protestantes não o rejeitaram? Cada seita protestante diz uma coisa. Em geral, se diz que a alma dorme até o juízo final, o que é um absurdo, pois na passagem de Lázaro se fala de Abraão no céu, e a expressão seio de Abraão significa o céu. Se Abraão estivesse dormindo, não faria sentido a expressão. Considerando que a alma é julgada logo após a morte e podendo ir para o céu se estiver livre de todo pecado venial e imperfeições, a alma dos santos pode perfeitamente interceder junto a Deus, como fez aqui na terra. No fim do mundo, de fato, haverá o juízo universal, quando os corpos se juntarão às almas e todos seremos julgados juntos.
Quanto às contradições, esse é o triste fim dos protestantes. Como acham que sabem interpretar livremente a Bíblia, acabam colocando-a em constante contradição, pois, de fato, cada um entende uma coisa. Não é a Bíblia a causa do problema, mas o livre exame destruidor de qualquer livro. Há vários textos da Sagrada Escritura que defendem a tradição. Cito-lhe algumas passagens. Assim, pois, irmãos, ficais firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Claramente as duas fontes. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição de que nós tendes recebido. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz para que a nossa alegria seja perfeita. Segunda carta de São João, capítulo 1, versículo 12. Espero ir ver-te em breve e então falaremos de viva voz. Terceira carta de São João, capítulo 1, versículo 14. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Depósito de fé. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. Depósito de fé. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. 1 Timóteo 6,20. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim. Isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Como então escaparemos nós, se agora desprezamos a mensagem da salvação, tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, comprovando ao próprio Deus por sinais, prodígios, milagres e pelos dons do Espírito Santo, repartidos segundo a vossa vontade? Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Esperando ter atendido seus pedidos, me despeço. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.